E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os momentos mais interessantes do Campeonato Mundial de Blitz. O ritmo de Blitz ele é diferente do ritmo rápido. Nesse ritmo os jogadores têm ali 3 minutos com 2 de incremento para jogar a partida. E nesse primeiro dia foram jogadas as partidas da primeira até a 12ª rodada. O pré-ranqueado número 1 do torneio é o atual campeão mundial, campeão mundial de Blitz também, o Magnus Carlsen. Eu vou mostrar aqui para vocês como está o ranking inicial. O Carlsen ali com 2.939 de rating, seguido ali pelo Nakamura, que também é muito bom no Blitz. O Nakamura, todo mundo conhece ali ele por jogar online, que ele é muito bom mesmo, mas ao vivo ele ainda tem que provar um pouco, né? Ele não teve nenhum resultado expressivo no Blitz ao vivo. E depois tem ali Aronian, Nepomniachtchi, jogadores muito fortes. Então o Carlsen é bem favorito, que ele é uma máquina jogando Blitz, mas tem vários outros jogadores fortes no torneio também. Bom, e esse ritmo de 3-2, o ritmo de Blitz, ele é muito divertido de assistir, né? Bem emocionante ali, ver os jogadores com pouco tempo, tendo que tomar decisões. E as partidas sempre tem muita luta também, os jogadores sempre tentando ali um ganhar do outro, né? Como num vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, já no começo desse vídeo, de uma partida do Gaziev de Brancas, que é um mestre internacional, contra o Ryazantsev, um grande mestre bem forte, que vocês vão ver o espírito de luta aqui do Ryazantsev, jogando uma posição em que ele tem rei e 2 cavalos contra rei. Então, assim, é um final que é impossível de ganhar, não existe mate com rei e 2 cavalos contra rei. Mas não sei porquê, por algum motivo ele continuou jogando esse final. Não sei se ele estava ganho e sei lá, por algum motivo ele quis jogar esse final 2 cavalos até o árbitro parar o relógio e decretar um empate ali nessa posição. Então, um momento engraçado aí desse Blitz, né? Ryazantsev jogando ali o 2 cavalos contra rei. Mas vocês vão ver que nesse ritmo de Blitz tem bastante combatividade mesmo nas partidas. Bom, e também teve muitas surpresas, como por exemplo, um jovem iraniano que vocês viram já no torneio de rápidas, o Firuza, que está surpreendendo todo mundo nesse torneio de Blitz também. Ele é muito bom nesse ritmo de Blitz. Eu já tinha visto ele jogando online, mas ao vivo também ele está acertando vários jogadores fortes. Eu vou até mostrar aqui para vocês o desempenho dele nessas 12 primeiras rodadas, né? Então ele ganhou de caras muito bons ali, ganhou do Andrei Kim, do Svidler, do Jobava. E ele só foi parado ali pelo Carlsen na 8ª rodada, que eu até vou mostrar os momentos decisivos aqui da partida que o Carlsen jogou contra o Firuza. Essa aqui é a posição da partida deles, que o Carlsen ele tá de brancas. Eu já coloquei direto numa posição que tá no meio jogo, que na verdade o Firuza ele tá numa posição difícil ali. Foi uma Índia do rei do Fianchetto, em que as pretas não conseguiram resolver os problemas. E nesse momento, depois desse bispo G4, o Carlsen ele fica ali com 2 peças pela torre, uma posição que tá ganha assim pro branco, né? Depois de bispo D1, torre por D1, o branco ele tá ganho. O branco vai colocar um cavalo em D3, bloqueando ali o peão de D4. E é muito difícil do preto ele criar alguma coisa nessa posição. E é impressionante ver a vantagem que o Carlsen consegue colocar no tempo nesse ritmo de 3-2. Ele tem quase 2 minutos, enquanto o Firuza, que está de pretas, tem apenas 17 segundos e numa posição que está perdida já. O Carlsen ele joga realmente muito rápido mesmo. Você vê que nessa posição ali o Firuza já está bem desanimado assim, da posição, né? Depois de cavalo por C5 é difícil criar alguma coisa. Bispo F8, tocando ali C5. Um lance um pouco estranho esse, que para de controlar a KZ5, mas é difícil de imaginar alguma outra coisa nessa posição. E as pretas têm 5 segundos só.
B4, dama 3, cavalo E5, agora ameaçou dama por F7. E o preto ele já não tem defesa para esse dama por F7. Rei H8, dama F6, bispo G7. E aqui foi engraçado esse momento, ver a expressão do Carlsen. Pelo jeito ele furou alguma coisa nesse momento. Eu acho que talvez cavalo E6 direto ao invés de dama F6 fosse mais forte. Mas de qualquer maneira ele tá ganho nessa posição. Só que foi uma surpresa para ele. Ele deixou escapar alguma coisa claramente. Depois desse dama F6, bispo G7. Eu não sei exatamente o que foi. Ele tinha uma ideia de cavalo F7, dama E6 também, que eu acho que ganhava nessa posição. E ele deixou passar. Mas o Carlsen ele conseguiu ali se recompor depois de alguns segundos. E a posição está muito ganha. Depois de cavalo C6, ele vai conseguir ganhar material, né? Porque tocou na dama, tocou na torre de B8 também. E aqui depois de dama D2, as pretas já abandonaram. Mas de qualquer maneira foi uma partida interessante de ver ali o que aconteceu. O Carlsen, por alguns instantes, ele perdeu o controle da partida, né? Ele deixou escapar alguma coisa, mas a posição era tão boa que ainda assim ele conseguiu vencer. Mas esse Firuza tá fazendo um torneio assim sensacional, acertando vários jogadores fortes, né? Bom, agora vamos para a partida que eu vou analisar aqui com vocês. Eu vou mostrar a partida da 12ª rodada, partida que foi jogada pelo Artemiev de brancas contra o Carlsen. Então, são os dois líderes nesse momento. E teve uma partida muito interessante que foi ali pro ping também, os dois no apuro de tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês até um determinado momento algumas ideias da partida que a gente consegue aprender assim na abertura, início do meio jogo. E depois eu vou mostrar para vocês o blitz ali, que realmente é bem emocionante essa partida. Bom, então Artemiev de brancas, ele começou com o lance 1 B3. Então o Artemiev, ele é um grande mestre da Rússia, ele é bem jovem e ele gosta de jogar essas posições que não tem tanta teoria, assim, posições não tão forçadas. Então o B3 ele vai de acordo com essa abordagem assim para abertura. Então o Magnus jogou G6, bispo B2, cavalo F6 e G3. Bom, ele joga aqui um duplo fianchetto. Para uma partida de blitz, é até interessante jogar assim, sem teoria. Ele vai tirar as peças fácil, então ele não tem que tomar nenhuma decisão assim tão difícil, pelo menos na abertura, início do meio jogo. Não vai ter nenhuma posição assim de cálculo concreto. Então é uma abertura que funciona bem aí para o blitz. Ele jogou com G3. Uma opção interessante nessas posições é bispo F6 também, por F6 e agora C4, com a ideia de jogar cavalo C3 e controlar a casa D5. Mas aqui o Artemiev fez G3, então bispo G7, bispo G2, roque, cavalo F3, C5 e C4. Bom, acaba virando uma posição com duplo fianchetto. As pretas jogaram ali com C5, então uma posição de uma simétrica, uma posição que o branco vai ter alguma dificuldade ali para desequilibrar nessas posições. Então jogou aqui D6, roque e E5. Bom, esse lance aqui do Carlsen, o E5, é para controlar a casa D4. Então ele impede que o branco faça essa ruptura direto. Se o Artemiev quisesse fazer o D4 direto, ele teria que ter feito antes de rocar. Mas antes de rocar poderia ter alguns problemas também. Mas então o roque ele faz E5, já controlando o D4. Esse lance ele tem um problema, que ele deixa a casa D5 fraca, mas não é tão fácil assim do branco explorar. Então aqui seguiu D3, cavalo C6, cavalo C3 e cavalo E8. Bom, esse lance aqui ele é bem interessante do Carlsen. A ideia algumas posições pode fazer o F5 até, mas não é a ideia principal desse lance. A ideia do cavalo E8 é poder passar esse cavalo para C7, onde o cavalo ele continua controlando a casa D5 e também ele pode preparar a ruptura B5, assim criando contra-jogo na ala da dama. Então aqui o Artemiev seguiu com o cavalo D2, aumentando o controle da casa D5, cavalo C7, A3
e A5. Bom, a ideia do A5 é impedir para sempre um B4 das brancas, que é uma ruptura temática nessas estruturas da simétrica. E agora as pretas podem preparar um torre B8 seguido de B5. Então seguiu aqui E3, controlando a casa D4, torre B8, com aquela ideia de fazer a ruptura B5, cavalo D5. Bom, quando as brancas fazem esse cavalo D5, o branco ele impede que o preto tente jogar, por exemplo, bispo E6 seguido de D5, que é uma ideia das pretas, para se livrar da debilidade da casa D5. Mas por outro lado, quando faz esse cavalo D5, o branco ele perde o controle de B5. Então as pretas já podem fazer o B5, assim criando contra-jogo. Então aqui seguiu dama C2, bispo E6, um lance bem natural de desenvolvimento. Torre de A E1. Bom, a ideia desse torre de A E1 é em algum momento jogar com F4. E a torre ela vai ficar bem colocada em E, que ela pode, de repente, apoiar o avanço dos peões. Por exemplo, depois de um E por F4, G por F4, a torre pode apoiar um E4 e F5. Então a torre ela fica bem colocada aqui em E1. O Carlsen jogou com F5 e agora o Artemiev faz F4, que era a ruptura que ele ia tentar fazer de qualquer maneira, né? A única ruptura que o branco tem, na verdade, que faz sentido é o F4. Seguiu aqui B toma C4, então D toma C4. No caso de tomar de B em C4, o preto pode ter a possibilidade de sacrificar a qualidade, por exemplo, torre toma B2, dama por B2 e agora E por F4. E o preto parece ter bastante compensação aqui pela qualidade. E de qualquer maneira, teria que ficar de olho nesses temas, né? O preto já teria a coluna B aberta também. Mas aqui o Artemiev ele toma de D, que faz mais sentido, e E4. Bom, então depois de E4, o peão em E4 ele limita bastante a atividade do bispo de G2. Esse bispo ele fica bem passivo, só que troca o bispo de casas pretas. Depois de bispo G7, rei por G7, o branco ele pode ocupar essa diagonal e pode criar alguns problemas no rei das pretas. Mas nesse momento eu acho que é o branco que está com mais problemas para resolver aqui, que esse bispo ele ficou realmente muito passivo. Então aqui voltou o cavalo para C3, o cavalo estava sendo ameaçado em D5. O Carlsen faz cavalo E8. E aqui o Artemiev ele começa a jogar de um jeito muito ativo essa posição, porque ele precisa buscar contra-jogo. Então ele jogou aqui G4, lance bem forte, tentando jogar G5, e assim controlando várias casas pretas aqui na ala do rei. No caso de F toma G4, tem cavalo por E4. E aqui o branco já está ficando melhor nessa posição. Então o Carlsen jogou H6 para impedir a ideia de G5. O branco agora pode até jogar o G5, mas depois de HG5, F por G5, ele cede a casa E5. O peão está caindo já também, ele nem pode jogar esse G5, né? Tem esse problema, que já vai ter dama por G5, o branco teria que preparar o G5. Então, aqui depois que o Carlsen joga o H6, seguiu G por F5, G por F5. E aqui o momento mais crítico da partida, porque o branco ele está com as peças muito mal colocadas. Aqui o bispo não joga, os cavalos também não tem nenhuma casa uma casa forte, não, um ponto de apoio. E aqui o Artemiev ele toma uma decisão prática muito interessante, lembrando que é uma partida de blitz. Então, uma partida de blitz é muito importante você jogar com a iniciativa, né? Fazer lances de ataque. E agora eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, a gente vai ver na sequência como que foi esse blitz entre o Artemiev e o Carlsen, né? No confronto dos líderes. Aqui o Artemiev faz um lance muito interessante para uma partida de blitz, porque ele vai começar a ter vários lances ativos. Ele vai fazer um sacrifício muito forte, na verdade um sacrifício muito interessante, na verdade, né? Como eu disse, é um sacrifício prático. Então vamos aqui para a partida. Nessa posição, Artemiev joga cavalo de D por E4, sacrificando um cavalo. F por E4, cavalo por E4, ele tem aí 2 peões pela peça. E ele começa a ter algumas ameaças agora, um dama C3, por exemplo, o rei das pretas ele está exposto. Por isso que o branco ele tem alguma compensação por esse sacrifício. Carlsen jogou o cavalo E7, tentando organizar as peças, torre D1 tocando no peão de D6, dama C7, tirando qualquer tema. Cavalo G3 com a ideia de E4, seguido de F5, e começa a mobilizar ali os peões centrais.
De repente pode ter alguma ideia como um cavalo H5 cheque também. Então, nessa posição, o Carlsen jogou aí com o cavalo F5, ele está buscando trocas de peça, ele quer simplificar a posição. Cavalo F5, bispo F5, e o branco consegue mobilizar aí os peões de E4 e F4, os peões centrais. Assim, objetivamente, eu acho que o branco ele não tem compensação pela peça, mas como é um ping, como é uma partida de blitz, o branco começa a fazer vários lances ativos. Agora E5 já com a ideia de bispo D5, e começa a criar várias ameaças aqui, de repente passar o peão também, né? Depois de D por E5, F por E5, o branco fica com o peão passado. E agora vamos prestar atenção no tempo, o Artemiev tem apenas 5 segundos nessa posição, ele vai fazer vários lances ali no acréscimo, ele está bem apurado, o Carlsen ainda tem 1 minuto para jogar a partida. E aí dama E7, torre F7, torre por F7 e por F7. Bom, começa a ter alguns perigos ali para o Carlsen, né? O peão em F7 pode criar vários problemas. Tem ideia de torre E1 também. Então jogou torre F8, torre E1. Dama G5, rei H1. Ameaçando torre G1, por exemplo. Bispo G6, torre G1, dama F5. Então, assim, o Carlsen tem que tentar organizar a posição, né? Porque as brancas estão criando várias ameaças. Então esse apuro de tempo aqui foi muito legal ver como o Artemiev conseguiu encontrar recurso ali com tão pouco tempo. Jogou aí com dama E7, tocando na torre de F8, e o Carlsen resolve devolver um pouco do material para simplificar a posição. E aí depois de dama F3, torre G2, ele vai ficar com 2 peças pela torre. Só que ele conseguiu organizar, que o branco estava com várias ameaças com aquele peão em F7. Mas o Carlsen ainda tem que resolver alguns problemas ali com o rei. Ele não pode tirar o bispo, por exemplo. Se tira bispo G6 pode, mas para outra casa poderia ter um dama por G7, por exemplo. Então rei H2 saindo ali da cravada. Dama F4, rei G1, dama D4. O Carlsen ainda está tentando encontrar uma maneira de progredir, que não é tão fácil ali. Repetiu, dama F4 de novo. E agora nessa posição ele precisa encontrar alguma maneira de progredir, né? Ele jogou aí com bispo F5, ele está com a ideia de jogar um bispo G4 e H5, consolidando ali a posição. Nesse momento o Carlsen começa a ficar um pouco apurado no tempo também. Bom, torre G3, o branco tem que fazer lance na posição, né? Bispo G4, aqui está consolidando bem a posição. Depois de H5 já não tem mais as ameaças. Parece que o preto ele vai conseguir ganhar essa posição. Mas aí dama D4, rei D6. Jogou dama D4, cavalo D4. E entra no final que não está tão claro assim, né? Que tem 2 peças menores ali contra a torre. Que ainda dá a impressão que o preto vai ganhar esse final, né? Depois de A4 ameaçando ali A3, A2, parece que o preto ele vai conseguir ganhar. Mas é incrível como que o Artemiev ele consegue encontrar recursos aí com tão pouco tempo. Depois de torre A1 bloqueou o peão. Parece que agora é só o preto levar o rei para perto do peão de B7, ganhar o peão de B. Só que o Artemiev conseguiu chegar com o rei lá em B2 para segurar o peão de A, e agora ele consegue movimentar a torre. A torre está livre, não precisa ficar não precisa ficar controlando o peão de A. Bom, e aqui que é um momento bem crítico. Artemiev ali com 5 segundos, ele vai conseguir encontrar um recurso para salvar a partida. Que aqui tem um detalhe, que depois que ele joga a torre C1, o Carlsen ele tem que repetir essa posição. Porque ali o detalhe era o seguinte, que depois que joga o torre C1, se o Carlsen, ele, por exemplo, ele tira o bispo para B5 ou para A6, então tem a ideia de torre toma C6, tomando o cavalo, e depois promovendo o peão de B. Então, essa partida foi bem interessante, esse ping aí do Artemiev com o Carlsen, os dois líderes. Então, nesse momento, os dois estão empatados ali com 9,5. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está a classificação depois de 12 rodadas. Então tem ali Carlsen e Artemiev com 9,5, são os dois líderes, seguidos aí por um grupo com 9 pontos, Andrei Kim, Nepomniachtchi, Svidler.
E vou mostrar aqui também para vocês o emparceiramento da próxima rodada. Emparceiramento da 13ª rodada. Kalsin vai jogar contra o Giri e Svidler contra o Artemiev. Ainda faltam 11 rodadas para terminar o torneio. Então tem muita rodada, pode acontecer tudo no segundo dia desse campeonato mundial de Blitz. Mas já deu para ter uma ideia, né, do que está acontecendo. O tanto que é emocionante ver essas partidas de Blitz, ali os dois jogadores jogando com pouco tempo, né? Bom, então isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Esse resumo aí de como foi o primeiro dia do Campeonato Mundial de Blitz. Então vamos encerrar por aqui e bora ver o que acontece no segundo dia do torneio, que promete bastante aí.